Apareceu uma mensagem. Tá gravando. Olá, sejam bem-vindos ao Cidades dos Sonhos, ao nosso canal. Aproveita para se inscrever, comentar, compartilhar com as pessoas. Essa é uma websérie para a gente sonhar as cidades do futuro e fazer com que elas aconteçam, inspirar as pessoas para que isso aconteça. Então, a gente hoje tem um convidado muito especial, o Rodrigo Simonsen. Ele é editor de livros e diretor de documentários. E aí a gente está aqui também com nossa equipe maravilhosa, a Maíra Castelo Branco e o Rafael Ambrosio, que são da Casa da Árvore, o Santiago Carvalho, que é do Lab 4D, e eu, Miriam Castelo, da Fábrica dos Sonhos. Então acho que rapidamente vamos cada um se apresentar rapidinho para as pessoas conhecerem quem estão aqui. Primeiro as meninas. Bom, eu sou Maíra Castelo Branco, arquiteta e urbanista, né, sócia fundadora aqui da Casa da Árvore, um escritório de planejamento urbano e arquitetura. E o meu sócio é o Rafael, também marido. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Rodrigo, os colegas. Vamos lá para mais uma live. A Maíra já me apresentou, né? Sou arquiteto também e faço parte da Casa da Árvore. Eu sou a Miriam Castelo, sou da Fábrica dos Sonhos, sou uma engenheira e uma ativista pelos sonhos e facilitadora de grupos para que as pessoas se conectem mais e realizem os sonhos delas. Eu sou o Santiago, eu sou um dos fundadores do Lab 4D, que é o Laboratório de Inovação de Impacto em 4 dimensões. E uma das coisas que a gente prega e propaga no Lab é justamente essa coisa de usar a criatividade para viver do seu negócio a partir da economia criativa, dos negócios sociais e do impacto cultural, ambiental, social e financeiro também. E isso implica em você ter uma educação também que favoreça a criatividade e o sonhar grande é um componente importante para a criatividade, porque é a conexão que a gente tem com o que é sagrado, né? Quando a gente está criando, a gente está exercendo o divino que temos em cada um e a partir daí materializando esse sonho em coisas concretas, em projetos inovadores. E dentro disso é muito importante estimular o sonhar grande. E uma das coisas que a gente já detectou quando estava planejando o Lab era interferir de alguma maneira no meio educacional, alertando para que essa educação fosse com uma vertente mais que favorecesse a criatividade e o sonho. E um dos componentes principais para que a gente acredita que ajuda as pessoas a sonharem grande é ler livro de ficção científica, né? E a gente trouxe aqui hoje a história, e tem uma história aqui para contar, do livro Zanzalá, que é de um autor local aqui de Santos, e Cubatão. Quando ele nasceu, Cubatão era Santos ainda, e ele escreveu um livro em 1928 como folhetim, saiu no jornal Estado de São Paulo, e depois foi publicado como livro em 1948, teve outra edição em 49 e uma outra em 52, e depois nunca mais foi editado. E ele fala de uma cidade que aconteceria ali no pé da serra 100 anos depois. Como ele escreveu em 1928, seria agora, 2028, daqui a pouco. E ele falava de uma cidade que era calcada por ciência, tecnologia, cultura e arte. E esses são os pilares da economia criativa. Não por acaso, Santos agora está reconhecida mundialmente como uma cidade criativa. E, inspirado no livro, a gente quer discutir essa cidade futura, né? Não só Santos, mas esse sonho vale para se pensar qualquer cidade. E aí a gente trouxe aqui um dos cúmplices de trazer de volta o livro, né? Que foi uma saga, a gente conseguir essa reedição, que é o Rodrigo Simonsen, que topou esse desafio de trazer do passado a primeira obra de ficção científica brasileira, que é Zanzalá. Então, eu queria que você começasse aí, viu, Rodrigo, a explicar
que impacto tem a ficção científica, né, na criação de uma cultura de criatividade, de sonho, como isso ajuda as pessoas, e como é que foi a saga para a gente publicar Zanzalá. Bem-vindo. Maravilha, muito obrigado. Antes de mais nada, gostaria de agradecer Miriam, Maíra, Rafael, também meu amigo Santiago, pela generosidade do convite. É um prazer poder conversar com vocês, também conversar aqui com a nossa audiência. E acho que vale até um pouco do histórico bastante pessoal, assim, da minha trajetória. Eu sou graduado em propaganda e marketing, eu fiz a SPM, e no transcorrer ali do curso, eu entrei em contato mais profundo com esse mundo das humanidades, digamos assim. Eu tenho um histórico familiar também bastante envolvido com cultura, né? Meu pai foi secretário de Cultura em Santos, também é secretário adjunto de Cultura do Estado de São Paulo, então essas coisas nunca foram muito estrangeiras para mim. Mas ali no meio da faculdade, na medida em que eu avançava meus estudos mais técnicos, né, do mundo dos negócios, eu fiquei bastante encantado pelo mundo que envolvia filosofia e artes, e psicologia e história. Então eu fiz muitos cursos ali na Casa do Saber, e um deles foi com o professor Pedro Paulo de Sena Madureira, que foi o grande editor de livros ali das décadas de 70 e 80 no Brasil, né? Foi um dos fundadores do grupo Nova Fronteira, depois do grupo Siciliano, alguém que me inspirou demais a enxergar a literatura como algo muito mais potente do que simplesmente um livro como objeto. Eu consigo enxergar para muito além do que muitas vezes as pessoas enxergam, porque uma pergunta muito comum é: para que serve a literatura? Por que a gente deve ler? Serve para alguma coisa? Vai melhorar a minha vida? Eu vou ganhar um salário maior? E as artes, elas não têm exatamente utilidade, na mesma medida em que elas encontram uma utilidade próxima. Eu editei um livrinho que vendeu muito bem no Brasil, do Mário Vargas Llosa, chamado Elogio da Leitura. E nele ele diz que a literatura tem esse poder de transformar a vida em sonhos e os sonhos em vida. Então eu acho que a literatura tem essa função, na verdade. O que a gente experimenta quando lê qualquer livro, pode ser de ficção científica, mas um livro de ficção como um todo, né? Pode ser um romance, um conto dos mais variados gêneros, e terror, e fantasia, e drama. Eu acho que a gente encontra ali vidas possíveis. O grande crítico Harold Bloom dizia que a experiência da leitura é a experiência da alteridade. Você lê para conhecer o outro, você lê para entender um pouco do outro. E na medida que você entende um pouco do outro, você entende mais a si mesmo também. Existe sempre esse caminho, essa via dupla. Duas pessoas não leem o mesmo livro também. É importante que isso seja dito. Então, aquilo que eu encontro num livro não vai ser aquilo que você, espectador, encontra num livro. E aí que reside uma das belezas da literatura. Porque o grande livro, como o Zanzalá, ele tem muitas camadas. Se vocês puderem ter acesso à edição de Zanzalá, vocês vão ver que pode ser considerado uma história de amor, pode ser considerado uma história que envolve arquitetura e criatividade e futuro, pode ser considerado uma distopia, enfim, ou também uma utopia. É algo que depende muito da interpretação de cada leitor e de como ele absorve isso, para a sua vida, como uma espécie de cebola. Na medida em que você vai avançando pelas camadas, você vai encontrando algo cada vez mais profundo e cada vez mais intenso. Então a leitura ela acaba sendo tanto uma janela quanto um espelho, e aquilo que a gente encontra ali nos personagens da literatura não são nada mais do que vidas possíveis. E não só vidas possíveis, mas também ideias possíveis. Eu acho que é isso que é muito importante quando a gente pensa em Zanzalá. Foi com esse espírito que o Santiago veio conversar comigo alguns anos atrás, pensando na reedição desse livro. Por que esse livro seria importante quase 100 anos depois? Por causa disso, porque ele pode inspirar ideias que estão ali consagradas na obra, no papel, mas que podem ser transformadas em uma realidade modificada. Então, de repente, você realmente transforma os seus arredores a partir de uma ideia que você viu num livro de ficção. Eu acho isso muito interessante. E foi justamente isso que o Santiago me propôs. A gente bebeu um café, eu não conhecia o Santiago, ele se apresentou e veio com essa ideia que no primeiro momento me soou muito
pitoresca mesmo, porque não é o movimento comum, né, de quem se interessa por publicar um livro. Normalmente as pessoas se interessam de modo muito pragmático e muito utilitário mesmo, né? Então, quantas cópias vai vender? Esse livro é para esse público. E o Santiago tinha outra fala, eu acho que esse livro vai ter um impacto importante nos nossos jovens vão se tornar mais criativos, eles vão buscar coisas que eles não tiveram acesso, eles vão encontrar ali um mundo possível. E aí a gente combinou algo que foi um desafio, que foi criar uma campanha de crowdfunding, né, de financiamento coletivo para esse livro. Não é fácil você comercializar um livro antigo, né, sem o autor presente. Então a gente teve esse desafio, criamos ali uma campanha, o Santiago gravou um vídeo, ficou muito legal, montamos uma capa, um projeto gráfico, a coisa foi evoluindo e depois de um tempo, então, o livro foi reeditado e eu espero que ele tenha justamente essa vivacidade e essa perenidade que o próprio Afonso Schmidt buscava nas obras dele. Ele não escrevia para ser lido apenas pelo seu tempo, ele escrevia para ser lido por todos os tempos. Né? Acho que a gente precisa ter isso sempre em mente. A gente não sabe que tipo de ideia, que tipo de impacto concreto uma ideia pode ter. Mas essa é a beleza das ideias. Né? Você simplesmente não tem controle mais. Você colocou a obra no mundo, a obra é do mundo, já não é mais tão sua. E vai depender justamente dessa interpretação, desse tipo de diálogo, desse tipo de conversa, que se acontece também de modo tanto individual quanto coletivo, a coisa ainda ganha um poder muito maior. Então, essa é a nossa busca, né? Para que o livro seja adotado pelas escolas da região, para que os adolescentes, principalmente, comecem a refletir coletivamente sobre esse tipo de livro, e que é um livro bastante acessível, bastante saboroso na sua linguagem. A gente tem essa ideia da literatura como algo chato, né? Como algo monótono, maçante, porque você é obrigado a ler quando está na escola, muitas vezes livros que não são adequados mesmo para o seu perfil, para a sua idade, para a sua maturidade. Mas Anzalá é um livro que agrada tanto adolescentes quanto jovens adultos, pessoas mais velhas. Você vai encontrando todas essas camadas de realidades possíveis. E esse é o nosso intuito mesmo com a reedição desse livro, né? Que ela tenha uma vida longa, uma vida que saia do papel e vá à realidade. É legal trazer também um pouco da historinha que foi essa edição, porque eu cheguei com o livro antigo, que era todo mofado, todo um papel todo, parecia um pergaminho egípcio, e parecia uma mensagem vinda do passado mesmo para a gente, né? E o livro, eu falei, o livro tem que ter uma cara moderna, tem que ter o título, tem que ter jeito de logotipo, ter uma cara mais geek, mais, né, uma coisa mais da ficção, dos aficionados mesmo pelos super-heróis e tal, para poder acessar esse público aluno, né, jovem, do ensino médio ou até universitário, porque fala de sonho. Né? Que sonho? Uma cidade de 100 anos depois. O cara, Schmidt, da janela da casa dele em Cubatão, olhou lá para o pé da serra e imaginou uma cidade pronta ali. Eu acho que arquitetos fazem isso de vez em quando, né? Eles olham para um terreno e imaginam um negócio pronto lá. Foi mais ou menos o que ele viu uma cidade mais ou menos pronta e contou a historinha do público, dos habitantes daquela cidade, um pouco romanceada no casal de bailarinos. Então ele traz a cultura no seio da história, porque eles são de cultura, eles são da música e da dança. Tem um maestro lá também que rege a natureza, como um outro personagem. Os pais, né, trabalham em laboratórios, se não me engano, eram laboratórios químicos. Existia um instituto lá de sanitário, que sanitário quer dizer de doenças, né, de saúde, e isso está bem próximo do momento atual, né, falar, né, de sanitarismo. E ele fala de carros autônomos, de robôs e um monte de coisa, mas ao mesmo tempo ele fala de permacultura, de habitação de papel, né, pré-fabricado,
energia transmitida pelos raios de tempestade. Um cara super visionário, e ele estava em 1928, que quase nem carro tinha por aqui. E qual que foi o lance? A gente queria que essas crianças e jovens de hoje pudessem ler essa história e beber da fonte da ficção científica, e quem sabe, quando eles fossem adultos, essa cidade está de pé, né? Porque existe essa possibilidade real aqui. Existe um projeto de um parque tecnológico em Santos, que tem uma área reservada para isso lá na área continental de Santos, que é mata lá. Tem uma área lá que é plana, que virou fazenda, né? Que pode ser urbanizado e que está previsto para encenar mesmo o Parque Tecnológico de Santos. E aí o Parque Tecnológico poderia ser o embrião dessa cidade criativa tecnológica a ser instalada no pé da serra, nos moldes do que o autor vislumbrou um dia, né? Só que foi uma saga para conseguir publicar, porque o autor já tinha morrido no ano que eu nasci, em 64. E aí fomos procurar a família e foi difícil achar o herdeiro que estava responsável pelos direitos autorais e tal. E depois de um tempão procurando, a gente achou o filho dele, um senhorzinho de 90 e poucos anos, que ficou todo feliz que a gente estaria reeditando a obra dele. Assinamos lá os direitos com ele. Hoje os direitos são da editora. E depois conseguimos, aí quando a gente fez a campanha de crowdfunding, não conseguimos a grana toda pelo crowdfunding, eu tive que captar patrocínios para completar, e quando completou, tivemos outros problemas até conseguir tirar da gráfica pronto o livro. Então, ele hoje existe novamente. Eu tenho alguns exemplares comigo lá no Lab, existem para vender também na Realejo, né? Está lá também para vender. E, enfim, essa história fala muito diretamente para mim, e é por isso que eu corri atrás desse desafio de trazer isso, porque para mim foi um chamado, né? Eu tenho uma historinha disso, que é quando eu estava com a família na Disney, e aí eu, né, lá no show pirotécnico que acontece no final do dia, lá no Magic Kingdom, fez muito sentido a gente fazer um pedido lá, conforme estavam os pipocos lá dos fogos. Eu falei para a família vamos cada um fazer o seu pedido aqui. E eu fiz o meu. Eu falei, Deus, eu quero o meu produto, né? O produto que marcaria meu nome de algum jeito na vida, o que eu vim fazer aqui. E a resposta veio aqui no ouvido, e veio uma palavra, veio Zanzalá. E era uma história que eu já tinha tido contato em 2004 e em 1999, sem ler a história. Aí, quando eu voltei de viagem, eu comprei o livro num sebo, li o livro quando chegou em 5 horas, eu devorei o livro e falei, não, tem que publicar isso aqui. E a ideia não é só publicar o livro, é, de fato, fazer essa cidade existir, que eu acho que o sonho de toda ficção científica é um dia ser realidade, né? Então, muita gente me chama de sonhador e tem razão, né? Então, eu vim para provar que sonho funciona, existe. Então, um dia a gente vai ter essa cidade de pé. Esse é o desafio. E a gente precisa de mais gente sonhador que nem nós aqui. Por isso, a gente também está levantando essa discussão da cidade dos sonhos, e precisamos ter habitantes nessas cidades. Então, a gente precisa pelo menos umas 20 mil pessoas aí para vir junto, para ajudar nesse sonho. E aí, qual que era a estratégia, né? O livro publicado, ele ser distribuído em escolas públicas e privadas, aqui da região, principalmente, da Baixada, como literatura sugerida ou até obrigatória, por ser uma obra literatura mesmo, de ficção científica, foi a primeira ficção brasileira, para que todo mundo lesse e bebesse um pouco desse sonho. Mas eu queria ouvir aqui, porque a cidade, o livro explica como a cidade é desenhada, né? E temos 2 arquitetos aqui no grupo, e com especialidade em urbanismo, então, mais ainda. Eu queria ouvir de vocês, o que vocês, que cidade vocês viram no livro e como é que isso pode
de alguma forma, fazer sentido hoje, quase 100 anos depois que o autor sonhou? Bom, eu assim estava pensando aqui como foi o processo de leitura do livro, né? O Santiago apresentou o livro para mim, contou um pouco a história, falou da vontade dele de fazer a cidade sair do papel, e quando eu fui para o livro, como bom urbanista, né? Primeiro eu soube dessa história que ele introduziu aqui agora, e eu fui ler o livro já com uma cabeça de tentar achar se essa cidade estaria implantada no território, na mente do autor, né? Porque, primeiro, pela curiosidade de ser a primeira ficção científica brasileira e o fato de ser aqui em Cubatão, e Cubatão tem uma história muito peculiar, que no começo do livro é contada, né? O fato de 1928 ainda não existia cidade, porque a cidade se consolida como município a partir da construção da Via Anchieta, que só vai acontecer em 47, e ela é uma cidade super fragmentada, cheia de buracos, não ocupados, tanto pela preservação ambiental, né, que a cidade apresenta no seu zoneamento, mas pela fragmentação da ocupação, né, um histórico de ocupação de trabalhadores que montavam, se agrupavam nos loteamentos em função das indústrias que vinham chegando e dos pontos de parada de quem subia a serra ou descia a serra em direção ao Porto de Santos. Mas a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a ler alguns traços dessas descrições, eu abri o Google Maps e queria ver, né, de achar esse espaço. Me remeti um pouco à questão de Brasília, né, que Brasília foi pensada e o território foi definido a partir de uma leitura de cidade que o Lúcio Costa, que foi o urbanista que projetou Brasília, tinha, né? Mas, assim, óbvio, né? É uma ficção, a gente tem um elemento de romance, e eu confesso que me peguei menos nessa parte, né? Mas fiquei mais atento em entender o que ele imaginava, né? E eu estava relendo agora aqui alguns trechos, e eu acho que, assim, se ele tivesse colocado, sei lá, 2128, eu acho que a gente pudesse estar cravadinho no acerto dele, né? Mas o legal dele é que a imaginação dele leva a questões que hoje a gente discute, né? E leva também a críticas que ele fazia, né, no livro, e que para mim, exatamente a maneira como a gente ainda se organiza hoje, né? Primeiro, a questão da exploração animal para alimentação, né, que eles comentam que é uma coisa do passado, e que ainda é possível ver algumas vacas, alguns bois em pastos, mas que os animais são apenas objeto de contemplação. Ele cita o jardim zoológico, né, como esse espaço de reserva, né, desses animais, e hoje a gente já tem uma visão, né, de que o jardim zoológico ele é um pouquinho ultrapassado por manter os animais em cativeiro, mas uma parte que eu acho muito interessante é quando ele fala dos caborés, né, e se a gente for ler o que são os caborés hoje, que ele cita que são os europeus e que na realidade, em 2028, os europeus estão proibidos de vir para as Américas, porque eles têm ainda uma visão arcaica e vivem, então, esses remanescentes num território isolado, próximo a Zanzalá, mas que o povo de Zanzalá evita o contato porque eles são muito antiquados, né? E vivem de uma leitura de civilização do passado, e que, na realidade, eu imagino que dê para fazer uma referência perfeita de como a gente vive hoje, né? E ele fala que esses caborés regrediram à barbárie, ele fala que essa aldeia ainda está muito presa na questão de achar que precisa manter armas e equipamentos que agridem os outros povos para se defender. Ele fala que as pessoas ainda estão muito preocupadas em juntar rodelinhas de ouro, né, que eles falam, que na verdade fazendo essa comparação com a nossa
nossa atualidade, né, de querer juntar dinheiro a todo custo e viver e perder saúde em relação a isso, mas os caborés, eles recebem toda essa descrição porque um animal some, né, do zoológico, como se fosse um cavalo, e as pessoas dizem, foram eles, esses atrasados, eles ainda comem animais. E alguém comenta, nossa, mas como assim, né? Aí eu acho que uma criança comenta e fala, não, é verdade. Há 100 anos atrás, os seres humanos aqui comiam animais. Também por isso que a gente proibiu os europeus de virem aqui. Agora, do ponto de vista da cidade, né, e tem uma frase que ele fala assim, né, essa aldeia dos caborés é Assingui, né, Assingui, não sei como se pronuncia, Assungui. Né? E ele fala assim, né, no Assungui vive uma tribo de homens que, depois de alcançarem a civilização, regrediram à barbárie. Moram em sobrados de pedra ou cimento armado, numas gavetas a que se chamam de apartamentos. Né? Governam-se por rígida hierarquia, cheia de complicações e mesuras, exercitam-se no tiro ao alvo e ao jogo da paciência de amealhar moedas. Então, assim, isso em 1928, o cara falar, né, que pessoas vivem numa barbárie urbana, se amontoando em apartamento, né, eu acho que foi um acerto do ponto de vista dessa leitura do futuro que ele fazia. Agora, a gente está muito mais próximo dos caborés do que da civilização de Zanzalá, ainda, né? Por isso que eu falei, de repente, em 2128, quem lê esse livro vai falar, realmente, esses caborés de 2028 tinham esse problema ainda, muito ligados ao século XX. Mas eu acho assim que o livro ele traz uma questão da simplicidade e que tem um dos capítulos que remete a isso, né, que eu, particularmente, quando comecei a ler o livro, eu imaginei que a gente ia ter uma coisa muito mais tecnológica do ponto de vista da ficção científica, né, de quando a gente pensa o futuro e tal, mas que, para mim, o interessante é que ele faz uma relação disso, como o Santiago comentou, os modos de captação de energia e as tecnologias urbanas, mas com uma ideia de simplicidade que eu acho que é o que agora a gente está vendo, a necessidade da gente voltar, né, para esse espírito, se quiser pensar nas cidades do futuro. Então, hoje se discute agricultura urbana, uso de espaços ociosos dentro da cidade para produzir alimentação, para se incentivar pequenos produtores, para se pensar outras formas de produção e de consumo, e de convivência, e do que se dá valor, né, como a questão da arte, da música. No final do livro acontece o concerto, né, com os instrumentos, salvo engano eram harpas, né, que faziam um som que a gente, lendo, remete a quando a gente lia como era o céu, né, os anjos tocando as harpas, aquela coisa perfeita de sonoridade. E eu acho que, na realidade, é o caminho que a gente precisaria fazer. Mas o livro é muito interessante, ele descreve trechos, ele fala da Avenida Central, ele fala das avenidas que cruzam, quando as pessoas vão atrás do animal que supostamente os caborés sequestraram para comer, ele descreve as ruas, descreve o arranjo dos lotes. Então, é um livro que realmente faz a gente sonhar, né, em relação à nossa busca por uma cidade do futuro, mas que tem muitos elementos de volta à simplicidade e não da gente ficar esperando, né, chegar a essa cidade apenas do ponto de vista tecnológico, mas as relações sociais, as relações de organização, a prioridade que se dá à ciência e às artes. Eu acho que esse é o caminho, para mim, inevitável se a gente quiser atingir um novo patamar de civilização. É muito legal. O Rafa está botando na régua mais 100 anos em cima, mas, Maíra, o que você acha? Eu acho que ele não está levando em conta o fenômeno 2020, né? É um ano que está derivando o mundo, né? Então,
o que tem daqui a pouco, no 2020 qualquer coisa para frente, que faz sentido também aquilo que está no livro e o que, assim, na tua visão de arquiteta, também te tocou bastante na leitura. Sim. Então, eu fiquei aqui pensando a partir da fala do Rodrigo, né? Ele comentou a falar da leitura, né? Do Zanzalá ser uma leitura que tanto agradável para adolescentes, né? Para como a gente, nós adultos, né? E eu fiquei lembrando assim, eu fui lendo e foi muito gostosa a leitura, né? Ele tem um conteúdo que a escrita mesmo, uma escrita leve, né? Que você não dá vontade de parar de ler. E aí eu respondendo a sua pergunta do que eu acho que é atual, né, nessa literatura do Zanzalá, eu acho que a questão do sentimento, né, ele assim, eu não sou tão romântica, né, mas essa questão do romantismo da história me tocou, no sentido do casal, que recém-casado, né, a moça descobre alguma enfermidade e eles vão atrás, então, assim, tem fala dessa questão das religiões, que eles vão buscar o que pode, né, um médico, talvez, não lembro se na literatura era como um médico, mas tinha um outro nome, e eles vão buscar algumas outras religiões para tentar entender ou buscar uma solução, um milagre, né? E eu acho que isso é muito atual, né? No sentido que a gente pensar esse conceito do sonho, do amor, de uma civilização que não seja baseada tanto na questão do capital, né, das relações financeiras. E aí o livro, eu acho que é atual, né, nesse sentido de, assim, existem, o que me surpreendeu foi isso, assim, uma pessoa, né, da época que era o escritor, escrever olha o livro, escrever uma mensagem do futuro com esse conceito, né, do amor, da questão da família. Eu fiquei impressionada com o kit que o recém-casado conseguia, né, ou quem estava vindo para o local conseguia de montar a casa, ia na sede da cidade e informava qual era a profissão e na frente do lote tal, que ela já havia escolhido, ia estar lá o kit para fazer a montagem, e a família mesmo montava esse kit. Então, eu acho que isso é atual, né? A gente vê protótipos de casa que são construídas em 3D, né? Ou kits casas, tem uma série de pessoas que estão estudando esse assunto, né? Então, eu acho que isso é viável, né? Não sei, o modelo de cidade, talvez num todo ainda a gente esteja engatinhando, né? Ainda tem muitas outras relações para construir. Mas pensar na possibilidade real, eu vejo sentido, né? E acho atual o tema. Acho que tem os desafios, né? Nessa questão, por exemplo, hoje ainda, né? Ainda nos alimentamos de carne, né? Ainda é muito atual isso, que quem ainda tem muitos conflitos, né, entre veganos, vegetarianos, carnívoros, e acho que tem ainda muita coisa para se aprimorar. Mas eu sou positiva, eu penso que o livro, assim, me deu um entusiasmo, né, nessa coisa de pensar assim, como alguém de uma época tão distante conseguiu pensar uma simplicidade, uma coisa que o resultado fosse bacana, né, que fosse agradável e cativasse a leitura, né. Então, eu gostei muito do livro. Posso completar, Santiago, rapidinho? Opa, diga. Você fez essa pergunta, né, de 2020, e eu acho assim, né, a gente tem todo esse movimento de mudanças de comportamento que hoje estão sendo discutidos em função da pandemia, né? Eu não sei, às vezes eu fico mais otimista e acho que isso vai acender, né, na cabeça das pessoas a necessidade de mudanças. Às vezes eu sou mais pessimista, eu acho que isso vai gerar oportunidade para muito aproveitador se utilizar. Eu estou falando isso porque, assim, por exemplo, quando a gente discute espaço público e mobilidade, né,
dá para a gente discutir isso do ponto de vista da necessidade da gente ter uma condição de transporte não motorizado, como usar bicicleta ou fazer percursos a pé, justamente para manter esse isolamento, esse distanciamento. Mas eu já ouvi discurso também de que, tá vendo? Não dá para ter uma cidade só calcada no transporte público, porque agora as pessoas precisam se proteger dentro do carro, né? Então volta todo mundo usar o carro. Então depende muito da maneira que a gente acorda, né? Mas eu acho que esse momento vai trazer muitas discussões que podem resultar em mudanças de comportamento, tanto da questão das relações sociais, mas mais importante que isso, ou tão importante quanto isso, é o uso que a gente faz da cidade, né? A necessidade do espaço ser um espaço de confraternização e de amadurecimento das relações sociais e de congregação entre classes sociais e povos e culturas. Então, não sei, eu apostaria aí esses 100 anos para não ser muito otimista, viu, Santiago? Mas... Então, mas eu vou te sugerir ser otimista, porque, de uma forma pessimista, eu acredito que em 2020 ainda vai acontecer muita coisa, né? E que essa muita coisa que vai acontecer vai provocar transformações mais urgentes e mais rápidas, mais radicais do comportamento dos seres humanos, de forma geral, para melhor no fim, né? No meio do caos aí vai estar meio complicado, mas depois vai ficar bom. Já que a gente está nesse âmbito mais espiritualizado aí da conversa, né, que a Maíra trouxe, a gente está aí dentro do onírico também, que está ali compondo no mesmo layer, no mesmo patamar aí do sagrado, né, que é onde estão os sonhos. E aí a Miriam é especialista nos sonhos, né? Você leu, e eu imagino que a tua leitura foi bem legal também dentro dessa linha do sonhar. Como é que você... que impressão você traz da tua leitura sobre essa coisa do sonhar? Bom, quem me conhece sabe que o sonho é uma das coisas mais importantes do mundo para mim e para a Fábrica dos Sonhos. Foi assim, inclusive, que a gente se conheceu, né? Quando a Débora me apresentou para o Santiago, ela falou, né, de mim, falou da fábrica. E aí, quando a gente se encontrou, o Santiago falou: Nossa, que incrível, que legal, preciso da sua ajuda. E aí ele me contou, né, do sonho de realizar esse sonho de colocar esse livro no mundo e de fazer esse livro se tornar realidade, né, na Baixada Santista. E aí eu falei, óbvio que eu vou ajudar, né? Claro, tem tudo a ver com o DNA da fábrica, enfim, a gente trabalha para isso, né? Para que todos possam sonhar, independente de onde vem, da realidade, para que todos tenham acesso, né? Pra gente devolver o direito de sonhar das pessoas, para que, independente dessa realidade, elas possam ter ali as condições mínimas e necessárias. E aí acho que o livro, ele me encanta primeiro pelo autor, assim, do livro, né? Por ele ter escrito e visualizado. Porque se ele não tivesse escrito, a gente não teria se reunido aqui, por exemplo, hoje, para falar sobre isso. Então, olha só como que, quando a gente realiza algo, quanto que isso é importante, né? E o quanto que isso impacta, reverbera e pode impactar muito positivamente. E isso me toca muito, né? Pra mim, assim, eu falo, nossa, eu nasci para isso, para que as pessoas visualizem, para que elas criem as realidades possíveis. Eu acho que esse livro, ele ajuda nesse sentido, da gente criar essas novas realidades, dessas novas cidades, né? Então, quando fala da alimentação vegana, né, eu sou simpatizante vegana, assim, eu tô caminhando para esse lugar, e aí eu falo, nossa, realmente, né, eu acredito muito numa alimentação com mais consciência, mesmo que não seja vegana, mas que a gente saiba de onde os nossos alimentos estão vindo, quem são os produtores. E a gente não precisa esperar chegar daqui a 10 anos, a gente pode começar isso agora já. E para a gente começar a pensar nisso agora já, a gente precisa sonhar, né? A gente pode sonhar e sonhar grande, como a gente falou no começo. Então, o livro me encanta muito nesse sentido, assim, dessa cidade, né? Que talvez lá em 2000 em 1940 ali parecia muito distante, né? Nossa, imagina, quando eu falo com os meus pais, assim, eles falam, nossa, nunca ia imaginar que teria celular, assim, hoje em dia a gente tem um celular, computador no bolso, né? A gente nem mal tinha telefone, tinha que esperar telefonista por horas para ligar para alguém. E aí,
ver pessoas que conseguem criar a partir disso e a gente vê essas realidades acontecendo, só me prova que quando a gente escuta, né, esses chamados, que às vezes são muito maiores do que nós, quando a gente fala sobre espiritualidade, que foi sua pergunta, que a gente consegue sim, que tem jeito, que tem espaço para nossa humanidade, para a gente viver os nossos sonhos, para a gente realizar o mundo que a gente sonha, ser a mudança, que para mim não tem nada de clichê. A gente fala, é muito clichê já essa frase, né, do Gandhi, vamos ser a mudança que a gente quer ser. Não, isso é para ontem. A gente precisa se unir, a gente precisa de todo mundo e a gente precisa agir agora, assim, né? Já dar os passos para realizar esses sonhos. E mesmo que eles sejam grandes, quais são aqueles pequenos passos que a gente pode dar para começar agora? Ter essa conversa, por exemplo, é um pequeno passo aí para a gente incentivar as pessoas a sonharem qualquer cidade, mas, por exemplo, a Baixada Santista, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo, posso? Claro. Claro. Bom, Rodrigo, acho que muitas pessoas que procuram a fábrica, assim, muitas delas têm o sonho de escrever um livro, né? E você, como editor, eu acho que o livro é um jeito de também a gente tirar o que está aqui e materializar, assim, né? Esses sonhos. Queria saber que dica que você dá para as pessoas que querem escrever livros, enfim. Então, é muito interessante você falar de sonhos, porque tem um autor que possivelmente vocês conhecem, é um best-seller mundial, chamado Neil Gaiman. Escreveu aquela saga, o Sandman, né, que muitos consideram o grande história em quadrinhos do século XX, e também escreveu Coisas Frágeis, enfim, um autor muito celebrado mundialmente. Ele diz que ler é ter a possibilidade de segurar o sonho com as mãos. Eu acho essa imagem bonita, porque é isso, a literatura tem esse poder. É impossível você imaginar algo mais democrático, para também falar algo que você frisou, né, da importância do acesso a todo tipo de pessoa. É difícil imaginar algo mais acessível do que a literatura. Hoje, a gente precisa pensar que com uma quantidade pequena de dinheiro, a gente tem essa possibilidade de, como a expressão costuma dizer, tentar alçar ali aos ombros dos gigantes, né? Nós, sendo anões, podemos ficar nos ombros dos gigantes. Só que a verdade é que os gigantes não vão se abaixar para a gente, eles não vão ajoelhar e vão falar, sobe aqui. A gente precisa fazer esse esforço. E é um esforço que demanda uma série de circunstâncias também, inclusive de políticas públicas, né? A gente está num momento muito dramático na indústria do livro, em que o nosso ministro da Economia, né, ministro da Fazenda, Paulo Guedes, que é um liberal, né, de carteirinha, de repente propõe que se taxe os livros, algo que foi extinto já há muitas e muitas décadas no nosso país, o que fatalmente aumentaria o preço do livro. Num país onde as pessoas já leem muito pouco, né, a nossa média de leitura, sem leitura obrigatória, é coisa de 1,5 livro por ano, sendo que países como os Estados Unidos passam de 12 e a França chega a quase 20 livros por ano, a gente ficar em 1,5 é algo bastante vergonhoso. E aí, quando você fala de sonhos, também é importante lembrar que os sonhos, eles precisam de matéria, né? Eles precisam de alguma matéria-prima. E o que é a ficção se não isso? Uma possibilidade de uma matéria-prima que ultrapassa as nossas fronteiras mais próximas e também ultrapassa o nosso tempo, ultrapassa a nossa classe social, ultrapassa o nosso gênero, ultrapassa qualquer possibilidade de enclausuramento, né? Você mesmo ter essa capacidade de sonhar com inclusive o cérebro de outras pessoas muito mais privilegiadas do que nós. As grandes mentes de todos os tempos estão acessíveis a uma quantia muito pequena. Isso é quase que um milagre que a gente não percebe, né? Quantas pessoas, muitos séculos atrás, não dariam um braço inteiro para ter essa possibilidade? E a gente despreza. E vocês vão falar, claro, mas o livro é muito caro e é difícil de comprar. Só que a verdade é que a gente não reclama quando a gente vai comprar uma calça jeans e paga R$ 150. A gente não reclama de pagar R$ 30 uma dose de vodka na balada com um energético. A gente não reclama de pagar R$ 60 numa picanha. Mas a verdade é que o livro não é a prioridade da maioria das pessoas, por isso que a gente reclama tanto.
Pois bem, falei de tudo isso para justamente chegar na sua pergunta, né? O que as pessoas devem fazer. A gente tem outro privilégio que é possibilitado por esse acesso tecnológico que não existia há algum tempo atrás, que é a possibilidade de você treinar a sua escrita e treinar também como as pessoas, como você vai reagir à leitura das pessoas, sem precisar aplicar nada antes, que é a possibilidade de você ter essa grande várzea, no bom sentido, onde as pessoas aprendem a jogar futebol, né, essa grande várzea da literatura que é a internet. Então, hoje a gente tem fenômenos como o Wattpad, onde as pessoas publicam capítulos dos seus livros, publicam contos, e outras pessoas vêm, comentam e se articulam. A gente tem o fenômeno do Medium, a gente tem no próprio Instagram muita gente fazendo literatura, a gente tem, claro, os blogs e sites. Eu acho que todas as pessoas precisam começar aí. É a escolinha de base mesmo, né, de quem se deseja ser escritor. A verdade é que também todas as pessoas escrevem. Então, todo mundo precisa, de algum modo, melhorar a sua capacidade expressiva, a sua capacidade comunicacional, e a literatura é um exercício perfeito para isso, né? Você se força a tentar condensar uma ideia, condensar uma característica, condensar uma emoção, condensar um personagem. É um exercício que demanda um esforço intelectual importante para todo mundo. Então, eu diria que as pessoas têm que começar aí. Num segundo momento, aí, a partir do momento em que elas já se sentem maduras para publicar um livro, existem alguns passos, né? Hoje em dia, bem, vou começar pelo passo tradicional, que é submeter o seu livro a uma editora. Então, você abre o site da Companhia das Letras, abre o site da editora Record, abre o site da Jorge Zahar, enfim, uma editora que tenha afinidade ali com o seu estilo de livro, e você vai se deparar com a possibilidade de submeter os seus originais, então, à editora. Mas a verdade é que esse é um caminho que tende a ser longo e custoso. Porque se você não for uma pessoa previamente conhecida, você vai entrar numa fila. É uma fila que tende a ser muito longa. Todo mundo quer ser publicado pela Companhia das Letras, por exemplo, que é hoje um dos grandes grupos, faz parte dos maiores grupos editoriais do mundo, e ela por si só tem um catálogo que é invejável realmente mundo afora. Então, se você não for o Chico Buarque, por exemplo, ou se você não tiver a recomendação do Chico Buarque, você vai entrar numa lista fria em que você vai receber uma resposta depois de muito, muito tempo. Claro, você pode tentar outro caminho, que seria a busca por editoras que são de menor porte, onde você eventualmente conhece o editor, você pode ter um trato muito mais direto com quem ali vai te atender, e os passos a partir daí são mais ou menos iguais, né? O editor vai ver se tem mercado, se tem público, o que precisa ser ajustado, vai entrar num diálogo com você, vai ser estabelecido todo esse processo de revisão, às vezes tradução e projeto gráfico, capa, não sei o quê. E aí o seu livro vai para uma livraria, espaço cada vez mais escasso no país, né? As livrarias estão fechando à torto e à direito, e você vai disputar então com o Chico Buarque, com o Paulo Coelho, com os best-sellers internacionais, e a chance de você ser completamente esquecido é muito grande. Só que hoje em dia a gente tem uma possibilidade que a mim me parece muito mais interessante. Se você for um autor que de algum modo está começando, desenvolva o seu próprio público. Eu tô aqui no escritório do Novo Mercado, que é uma empresa de tecnologia e de comunicação. Talvez vocês conheçam o Ícaro de Carvalho, hoje um dos maiores nomes, sem dúvida alguma, do marketing digital no país. E eu estou estruturando uma editora para o Novo Mercado. Um dos primeiros livros, talvez o primeiro livro que a gente vai publicar, foi um livro que eu fechei o contrato recentemente. Estou dando aqui essa notícia que ninguém sabe. Mas é um livro do Seth Godin, um dos maiores nomes do marketing do mundo. Ele escreveu esse livro que chama Marketing de Permissão. O marketing sempre foi aquela coisa que interrompia. Você estava assistindo a novela parava, e aí você era submetido a 4 minutos de propaganda. Você estava assistindo um jogo de futebol, a mesma coisa acontecia. Sempre uma coisa intrusiva, algo que invadia a sua vida e você não queria ver. Na medida em que a internet evolui, a gente vai percebendo que existe uma necessidade de se travar um relacionamento muito mais próximo com o seu consumidor, transformá-lo numa espécie de fã da sua marca,
E a verdade é que as marcas vão se tornando cada vez mais pessoais, né, na mesma medida em que as pessoas se tornam cada vez mais marcas. Então a gente pode estabelecer esse relacionamento com pessoas e marcas de modo cada vez mais próximo. Eu dialogo. Antes era uma empresa que ditava o que acontecia, entregava o produto, eu não tinha um canal fácil. Hoje eu entro no canal da Balduco e comento sobre o panetone que eles fizeram, e existe essa via de mão dupla que é muito interessante para os dois. Eu acho que as pessoas que quiserem triunfar nesse século XXI na literatura deveriam começar aí, desenvolvendo sua rede de contatos, desenvolvendo sua rede mais próxima. As pessoas vão conhecendo seu trabalho, você vai articulando todas essas ferramentas de marketing digital e com a sua atividade, você vai testando também. Isso é muito importante, você consegue feedbacks muito rápidos do seu público, você vai lapidando, você vai melhorando a sua atividade intelectiva e também literária. E aí você pode, você mesmo produzir o seu próprio livro. Isso não era possível há poucos anos atrás, porque a impressão sempre foi algo muito custoso, exigia gráfica que tinha que imprimir 1.000 livros, 2.000 livros, para aí começar a brincadeira, e você não tinha como escoar tudo isso. A internet, mais uma vez, essa revolução da distribuição também, né? Que é a ideia da cauda longa. Talvez na sua cidade não tenha público para o seu livro, mas alguém lá do interior do Acre possivelmente gosta do tema sobre o qual você escolheu, porque você é um especialista em, sei lá, filosofia húngara, e tem alguém que gosta de filosofia húngara que vai te conhecer pela internet, e você vai vender o livro para ele lá. Então você pode produzir o livro por si só, ou você pode contratar uma editora que faça esse tipo de trabalho, né, e você contrata os diversos serviços que você quer, revisão, capa, tudo mais, e aí você tem essa possibilidade de ter um relacionamento com seus leitores. Eu acho a coisa mais fascinante que há. Então, se eu posso dar uma dica aos autores, é essa. Jogue muito nessa várzea, desenvolva a sua literatura aí, nessa linha bem fronteiriça da internet. E aí, depois disso, mais maduro, se você quiser migrar também para uma editora maior, você já tem muita tarimba e as coisas poderão funcionar de modo melhor. Rodrigo. Resumindo um pouco, acho que é um pouco o caminho também do influenciador digital, né? Ele vai ganhando uma reputação, uma autoridade num tema, a partir daí ele vai desenvolvendo o recado que ele tem para dar, e isso pode virar livro, então, uma hora. Muito bem, acho que temos que ir conduzindo para o final, né? Eu só queria fazer uma última pergunta para ele, Santiago, pode ser? Sim. Rodrigo, primeiro dizer que foi um prazer te conhecer. Você estava falando aí da editora, e eu fiquei lembrando muito de um amigo nosso aqui, eu acho que você deve conhecer, que é o Tarran. Ele é o dono ali da Realejo, que é uma livraria de rua, e eu o conheci há alguns anos e a gente virou amigos, né, muito amigos, e eu comecei indo lá porque eu procurava livros sobre urbanismo e ele nunca tinha, né? E ele fala, mas eu sou uma livraria pequena, você pede, eu vou lá e busco para você e tal. E acabou que eu descobri nele um cara super fascinado por livro, ele se coloca como um livreiro e viu o esforço dele agora nessa época de pandemia, você deve ter, de alguma forma, passado por isso, né? Ele teve que fechar a livraria, mas ele foi um cara que, quando a gente foi discutir aqui em Santos a possibilidade de instalar parklet, né? Que são aqueles pocket squares, aquelas pracinhas de bolso, ele foi um cara que topou, comprou a ideia, buscou patrocinador e a gente colocou, e ele fala, a gente tem que ver a cidade cada vez mais viva, as pessoas nas ruas e tal. E acabou que no ano passado ele fez o evento que ele faz sempre, que é a Tarrafa, e eu falei para ele, vamos fazer uma mesa sobre cidades, vamos discutir as cidades aqui. E ele comprou a ideia, o Caio Esteves veio, que é um cara que a gente quer trazer aqui para falar também sobre Cidades dos Sonhos, o Guilherme Wisnik, que é um urbanista lá da USP, que também faz essas discussões de cidades, e foi uma coisa muito legal, e que ele comprou. Mas isso, eu estou dizendo tudo isso porque assim, ele tem um perfil, né, do que ele imagina que seja a importância do acesso ao livro, a importância do trabalho que ele faz e que é o seu trabalho. Ele também tem a editorazinha dele lá,
Então eu queria assim aproveitar, né, que você está aqui, perguntar para você assim como você define a sua editora, qual é o perfil para quem estiver vendo e fala, pô, mas como é que eu acesso ele? Que tipo de livro será que ele contribui ou ele publica? E se você quiser falar mais alguma coisa em relação ao seu trabalho, ao que os seus projetos dentro da editora, eu acho que é importante para as pessoas terem contato com quem produz conhecimento a partir da divulgação de literatura, né? Porque o normal é conhecer as grandes livrarias, mas não conhecer pessoalmente as pessoas que dão o sangue, né, para fazer a literatura chegar nas pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Então, você citou um amigo muito próximo. Eu inclusive, trabalhei, fui editor na Realejo e fui curador também da Tarrafa Literária com o Tarran. Foi uma época muito frutuosa da minha vida, ali entre 2012 e 2014. Aprendi muito e eu sou realmente muito amigo do Tarran, uma pessoa que eu admiro imensamente. E você falou também do Caio Esteves. O Caio Esteves publicou o livro Place Branding pela minha editora, foi pela Simos. Eu sei. Então, estamos aqui entre amigos. Eu tenho essa preocupação, claro, de modo distanciado, porque não sou nem perto de ser um entendedor, mas eu acho que essa coisa do diálogo entre de algum modo, publicidade, né, comunicação e arquitetura, que foi proposto ali no Place Branding, eu acho fascinante. Foi por isso que eu quis publicar, por ser algo inédito mesmo, uma discussão ultra contemporânea. E bem, eu tenho tentado inovar um pouco nesse mercado, porque o mercado de livros é muito antigo e ele, por ser antigo, ele é muito paquidérmico também, né? Ele traz muitos vícios, ele traz muitas particularidades de algo que ficou no passado. Então, eu estou tentando desenvolver algo diferente. A minha editora, a Simonsen, permanece de algum modo, mas de modo mais aquietado, porque eu percebi que eu precisava de muito investimento para poder disputar, principalmente gôndola, com as grandes editoras nas grandes redes de livrarias. Então, você acaba ficando muito dependente também desses intermediários. Foi um mercado que colapsou, de algum modo, 2 a 3 anos atrás. As editoras, as livrarias começaram a quebrar, e por conta disso as distribuidoras começaram a quebrar, e elas não repassaram para as editoras, principalmente as pequenas. Então, as pequenas sofreram demais, porque também não tinham caixa para segurar a bucha. E aí a Simonsen sofreu com isso também. Então, eu tenho feito só projetos muito especiais, pensando nessa segunda modalidade que eu disse, em que algum autor ou influenciador, quem quer que seja, me procura. Eventualmente ele nem tem um livro, ele tem só uma ideia, eu vou lá, busco um ghostwriter, busco alguém que possa ajudá-lo a escrever, e aí eu produzo todo o material, entrego para ele, e ele é o responsável por comercializar. Eu acho isso honesto, é algo que eu deixo transparente, mas eu escolho também os projetos a dedo, não pego qualquer coisa. Mas agora, aqui no novo mercado, tem esse novo desafio, que eu costumo dizer que o brasileiro faz de tudo para não ler um livro, né? Então, as pessoas pagam milhares de reais para participar de um curso, uma mentoria, num workshop, elas vão a eventos, elas fazem masterminds, elas passam o final de semana inteiro numa imersão, mas elas não sentam a bunda na cadeira para ler um livro. Então, existe, claro, um pouco de culpa pessoal, mas também existe uma certa culpa coletiva, né? As pessoas não foram instruídas a como se lê. Então, o que eu percebi, junto com a minha segunda carreira, que é a carreira de cineasta, que você precisa envolver as pessoas de outros modos. Então, como eu estou imaginando articular isso tudo? Eu quero fisgar as pessoas pelo audiovisual, que é a parte mais acessível, que eu posso distribuir de graça. Tem o YouTube, tem o Vimeo, tem as plataformas gratuitas de vídeo. Então, eu produzo um documentário, por exemplo, sobre um tema do livro do mês, que vai ser, sei lá, networking ou marketing de permissão, enfim, qualquer que seja. E aí eu entrevisto várias pessoas, especialistas, vou aos Estados Unidos, como eu fui recentemente filmar um longa-metragem que está estreando agora, chamado Brasil Global. Entrevistei vencedor de prêmio Nobel, entrevistei professores de Harvard, Stanford, NYU, Columbia, enfim, eu capto todo esse conhecimento, embalo no formato de documentário, no caso seria um curta-metragem, alguma coisa do tipo, entrego para as pessoas, e aí elas são fisgadas a entrar nesse universo
em que eu não dou só um livro para ela, eu dou uma experiência mesmo de aprendizado. Então, o que a gente quer fazer é, a gente produz o livro, livros inéditos, livros antigos, livros importantes, livros muito contemporâneos, de discussões muito, muito recentes. Eu entrego o livro, mas eu entrego também um curso com o autor ou com um especialista na área, entrego as entrevistas na íntegra, entrego um manual com exercícios, eu ensino a pessoa a ler, o que ela faz, ela grifa, ela anota no caderno, ela explica para as pessoas. Eu acho essa uma dimensão muito importante hoje do aprendizado. Você pode abrir uma live a qualquer momento, como a gente está fazendo aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, você pode explicar os conceitos que você leu no livro, e com isso você consolida muito mais na sua cabeça tudo aquilo que você leu. Aí vai ter mapas mentais, vai ter caderno de exercícios, enfim, brindes variados, algo que envolva as pessoas no tema e que vire, de fato, uma comunidade de pessoas interessadas em aprender, onde elas podem discutir, elas podem trazer exemplos, trazer ideias, trazer situações das suas vidas. Eu estou assumindo esse desafio, que é algo inédito, acho que no mundo. Eu tenho conversado com alguns agentes internacionais, com editoras globais que atuam em muitos países, e não tem ninguém fazendo nada parecido. E o Brasil é bom para testar esse tipo de coisa, porque é uma terra inóspita, né? Então, vamos ver. É o desafio que eu tenho aí para o começo de 2021. Os livros já estão sendo traduzidos. A gente tem 8 livros em produção, que já é uma produção bastante considerável. Fechei livros de autores, como eu disse, Seth Godin, é a primeira vez que eu falo aqui sobre ele. Fechei um que eu não posso revelar ainda, mas é um vencedor de prêmio Nobel também, de economia, que vocês certamente conhecem. Já sei quem é. Enfim, livros muito, muito importantes que eu sinto que as pessoas vão gostar. Então, estou bastante animado com esse desafio. Espero contar também com o apoio de vocês todos. Conta sempre com o apoio da gente. E eu queria, só para a gente já ir para o encerramento, que vocês dessem o testemunho de por que os arquitetos e urbanistas devem comprar e ler Zanzalá, né? E por que os sonhadores, né, ou as pessoas que querem voltar a aprender ou voltar a lembrar que sonha, devem adquirir Zanzalá. Foi dito aqui já, esse livro está lá na Realejo, do Tarran, que é amigo comum aqui do pessoal todo, e suas falas finais e despedidas aí para o público, que também convido todos a assinarem aí, né, se inscrever no canal e comentar também para a gente, tá? Para gerar engajamento e fazer mais sonhadores, porque a gente precisa de 20 mil sonhadores. Legal. Bom, eu vou falar rapidinho, então. Eu acho que o livro ele tem uma carga de utopia que, na realidade, é uma utopia necessária para a gente pensar o nosso futuro, né? A nossa sociedade, a nossa civilização. E acho que, na realidade, ele é muito mais uma mensagem do que a gente pode buscar, porque não é uma colonização de outro planeta, né? Não é uma viagem para as profundezas do universo, mas é uma ideia de cidade que dá para ser feita aqui em Cubatão, que mostra meios simples de organização, relações sociais que muitas pessoas hoje já buscam e discutem dentro das cidades, uma visão humana, uma visão coletiva, solidária. E o livro ele é muito agradável por conta disso, né? Mostra para a gente uma ficção possível de se alcançar, aí dependendo, né, da maneira que a gente lê, de uma forma rápida. Eu acho que é o caminho que a humanidade vai seguir, é o caminho que ele aponta nesse livro. Dizer para o Rodrigo que foi um prazer conhecê-lo, e vou começar a pesquisar aí os livros que você publica, porque eu fiquei interessado. Bom, eu complementaria a fala do Rafael, que acho que muitas das coisas que ele falou eu concordo, e com essa questão dos sentimentos, né? Essa questão da humanização, do quanto é importante o sentimento das pessoas, né? Seja para fazer uma cidade, seja, por exemplo, que eu trabalho um projeto, seja para escrever um livro.
né? E esse público-alvo, e a gente falando de cidades, o público é o mais diverso. Então, se a gente consegue, acho que chegar nessa sensibilidade do sentimento das pessoas, né, a gente consegue concretizar. E acho que o livro tem essa essência, assim, do sentimento das pessoas. Você consegue sentir, ler o personagem e saber o que ele está sentindo, né? Sentir junto com ele. Então, acho que essa sensibilidade é muito bacana. E agradecer ao Rodrigo aí, que trouxe várias novidades, muito bacana. Parabéns. Bom, eu gosto muito de trazer, assim, de se você fechar os olhos e imaginar cidades, como que você imaginaria a sua cidade agora, assim, né? E o livro, ele traz muito isso, de uma cidade verde, bonita, que as pessoas participam, que elas se cuidam, que elas cuidam umas das outras, que tem relação. Então, é, acho que se a gente quer mais cidades assim, se a gente quer um país assim, né, com menos corrupção, eu acho que é uma ótima inspiração para a gente começar. O livro é quase uma profecia, assim, né? Então, da gente começar a colocar no mundo o mundo que a gente quer, o mundo que a gente sonha. Eu acho que ele já está acontecendo. Então, se você precisa de uma força, se você está aí num momento de crise, precisando de um impulso, de uma inspiração, com certeza esse livro é uma inspiração. E eu acho que é uma inspiração também para aqueles que querem, sonham em escrever, porque como o Rodrigo estava contando, assim, né, tem tantos caminhos possíveis, então queria deixar também essa mensagem, assim, para que vocês que sonham em criar essas cidades, que se juntem a gente. Se você sonha em escrever um livro, que você não espere amanhã, assim, né, já começa a escrever essa história. E que mais? Obrigada, Rodrigo. Foi ótimo o papo. Obrigada, Santiago, por ter conduzido hoje. Foi muito gostoso. E vamos sonhar, gente. Vamos sonhar grande. Vamos realizar os nossos sonhos, que isso é muito importante para a gente criar as realidades que a gente quer. Só para despedir, pegando o gancho no que você falou do livro ser profético, no dia que a gente foi conversar com o filho do autor, né, um senhorzinho de 94 anos, ele nos deu alguns exemplares dos livros do pai, e eu e o Rodrigo estávamos na sala com ele, e eu falei para ele naquele dia, eu falei, olha, não se trata só de reeditar a obra do seu pai, nós vamos subir a cidade. O velhinho chorou na minha frente. Pensa um sujeito de 94 anos chorando na tua frente. Aquilo foi uma promessa, e essa promessa é profética também, né? Obedecendo o DNA do livro. Então, eu não tenho dúvida de que isso vai servir de inspiração para os projetos futuros que tem aqui na região, pensando principalmente essa parte ligada à tecnologia e economia criativa. De algum jeito, o Zanzalá vai inspirar esses projetos que estão para vir aí daqui a pouco. E aí eu agradeço a oportunidade, né? O Rodrigo está junto aqui com a gente, para a oportunidade de contar essa história e de poder redistribuir essa história para o mundo que estava guardada aí no passado. Obrigado aí, Rodrigo. E aí você também fala as suas palavras finais aí. Bem, gostaria de agradecer profundamente a Miriam, Maíra, Rafael, meu amigo Santiago. Foi um prazer poder bater esse papo com vocês. Eu lembro de uma frase de um autor alemão chamado Hugo von Hofmannsthal. Ele dizia que nada do que está presente na realidade não esteve presente antes em sua literatura. Então, acho que minha função é essa mesmo. Eu entrego essas ideias, eu viabilizo essas ideias que estavam, de algum modo, esquecidas no passado, né, com a ajuda do Santiago e de tantas outras pessoas que estão nesse projeto com a gente, para que, de fato, elas possam se tornar realidade, para que, de fato, elas saiam do papel e virem algo concreto e possam ter um impacto positivo na vida de tanta e tanta gente. Então, deixo aqui essa mensagem, agradecendo mais uma vez, espero que todos tenham gostado. Eu certamente gostei muito e vou levar esse papo para frente. Grande abraço para todos. Obrigado a todos. Legal. E até o próximo episódio.